Fala, MKT Lovers, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui conversar a respeito de um assunto muito interessante, que é a relação entre agência e contratante. E é uma relação de consumo que gera muitas dúvidas, né? E agora, dia 15, que é o Dia do Consumidor, para isso a gente trouxe um especialista para nos ajudar a entender como aproveitar melhor essa relação e como manter essa relação de uma maneira mais justa. E aí, a gente chama para bater um papo, para conversar com a gente a respeito disso, o Antônio. O Antônio ele é especialista em direito do consumidor e ele vai trazer algumas informações importantes para que a gente possa entender melhor como funciona e aproveitar melhor essa relação. E aí, Antônio, tudo bem com você? Tudo ótimo, amigo. E você, como é que tá? Estou muito bem também. Eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, as pessoas te conhecessem melhor. Vamos iniciar dessa forma. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou José Antônio, sou advogado, atuo há 12 anos em direito do consumidor e contratual e para mim é um prazer estar aqui hoje conversando com o José Paulo e poder tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse assunto tão importante que é a relação contratual entre a agência de marketing e as empresas contratantes. Para a gente começar, Antônio, eu gostaria de saber uma explicação exatamente dessa relação de consumo, né? Como que a gente... quem contrata uma agência, realmente ele pode ser considerado um consumidor? Perfeito. Essa pergunta eu acho que ela é inicial e é extremamente importante para essa conversa que a gente vai ter hoje. De acordo com o Código de Defesa do consumidor é o destinatário final de algum produto. Então, quando uma empresa ela contrata uma agência de marketing, você concorda comigo que ela está contratando para produzir um conteúdo que não necessariamente vai ser consumido por ela, que ela vai utilizar para o destinatário final, que é o consumidor daquela empresa que está contratando a agência de marketing. Então, dentro dessa relação, já se surge uma dúvida. A empresa que contrata a agência de marketing, ela seria considerada consumidora ou não? Os tribunais entendem que não. Porém, isso não quer dizer que ela não tenha direitos dentro dessa relação, principalmente direitos da relação contratual, que são muito importantes e têm que ser levados em consideração. Há algumas decisões que chegam a mencionar consumidor meio, ao invés de consumidor final, mas o Código de Defesa do Consumidor é bem claro, assim, o consumidor é o destinatário final. Então, quando você contrata uma empresa para fazer o marketing de algum produto ou serviço, aquela empresa ela não vai consumir aquele produto ou serviço como destinatária final. Ela vai incluir aquele produto ou serviço dentro da cadeia produtiva dela para poder levar ao consumidor dela aquele produto. E aí sim teríamos uma relação de consumo propriamente dita. Mas a relação entre a empresa contratante e a agência de marketing é mais regida por questões contratuais e acertadas entre eles do que necessariamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendido. E a partir desse entendimento, óbvio que a gente está colocando um olhar jurídico para a situação, né? Perfeito. Mas na prática, e eu vou trazer o nosso olhar, né? O olhar que participa dessas relações, existe uma relação de consumo, né? Que eu posso dizer, pelo menos a gente enxerga dessa forma, e se eu estiver errado, você me corrija, mas existe uma relação de consumo e para que essa relação ela seja saudável, tem algumas, vamos dizer assim, alguns combinados que precisam acontecer. E ao longo do tempo, a Marketing Real, a agência MKT Real, ela está fazendo agora 10 anos, né? E com isso a gente já participou de algumas situações que realmente gera dúvida nos nossos clientes. E outra situação que aconteceu é que antes do nosso bate-papo, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né? Nas nossas redes sociais. E surgiram diversas perguntas. E aí, diversas dúvidas que realmente se percebe que essa relação de consumo causa conflitos. Exato. Né? E aí eu gostaria de entender como que você enxerga essa relação e como que a gente pode tornar essa relação mais justa, né? E eu vou trazer para você uma pergunta muito específica nesse sentido, que e é um caso que é corriqueiro no mercado. Vamos supor que uma agência ela produza um conteúdo para uma empresa que a contratou, sim, mas de alguma forma esse conteúdo ele foi plagiado. E aí vem a questão de quem que é a culpa caso aconteça algum imbróglio, algum problema jurídico. É da agência
ou é da marca que a contratou e divulgou esse conteúdo? Ótima pergunta. E não é uma situação rara de acontecer. Okay? Até juridicamente, em processos, eu já me deparei com situações desse tipo que envolvem tanto a questão da imagem, por exemplo, uma fotografia. Um fotógrafo tirou uma foto, colocou no site dele, ou está lá no Google, e a empresa que deveria fazer o marketing da contratante, ela foi lá, pegou essa imagem e utilizou numa divulgação. E depois o fotógrafo viu e foi lá e reclamou. Então, acho que talvez você já tenha passado por esse tipo de situação também. Então, normalmente, a responsabilidade nesses casos vai ser de quem produziu o conteúdo. No caso, é a agência. Porém, a gente tem que entender qual foi a participação da empresa contratante dentro dessa relação. Vamos supor, vamos chegar a um exemplo, que a empresa mandou uma imagem para vocês e disse: ei, produz uma publicação com essa imagem. A empresa forneceu a imagem. Exatamente. Né? Então, se a empresa forneceu a imagem, de quem é a responsabilidade? É da empresa. Okay? Se a empresa só disse para vocês: e me entregam uma publicação com este conteúdo, sem ter fornecido a imagem, vocês foram lá e pegaram a imagem, a responsabilidade vai ser de quem pegou a imagem. Porém, isso não quer dizer que a pessoa que teve o direito, por exemplo, desrespeitado, como você mencionou, o plágio, que ela acione a empresa tomadora do serviço de vocês, entendeu? Por exemplo, vamos pegar um exemplo gigante, assim, numa empresa multinacional, de marca famosa. É melhor processar a empresa ou processar a agência de marketing? A empresa, com certeza. A empresa, com certeza. Então, assim, é mais fácil até para ela identificar. Quando a pessoa que foi vítima do plágio, ou que teve seu direito autoral desrespeitado, é mais fácil ela identificar a empresa que fez a publicidade. Ou seja, em nome de quem aquela propaganda foi feita. Então, se ela processar a empresa e a empresa perceber que realmente a agência do marketing, ela cometeu um erro ao utilizar uma imagem, ou uma informação, ou um conteúdo que não tinha os direitos autorais, aí sim a empresa que contratou a agência de marketing, ela pode pedir regressivamente, no caso, uma indenização da agência de marketing. Entendido. Super entendido. Antônio, uma das dúvidas que veio através da caixinha de pergunta lá do nosso Instagram é referente à criação de perfis nas redes sociais. Muitas vezes uma empresa ela contrata uma agência, uma empresa que está iniciando no mercado, né? E ela contrata uma agência exatamente por não ter a expertise, né, de criar o perfil, e enfim, né? E com isso a agência ela cria o perfil, mas a gente já se deparou, quem trabalha no mercado sabe disso, com a criação do perfil com os dados da agência. Com o e-mail da agência, muitas vezes o CNPJ da agência, as informações da agência, né? E aí vem exatamente a dúvida. Quando essa relação ela termina, de quem que é esse perfil? Esse perfil tem a identidade visual da contratante, foi feito para a contratante, mas a propriedade para a rede social ela é de quem fez o cadastro e dos dados que estão lá no cadastro. Perfeito. Eu não gosto desse tipo de criação do perfil. Vamos colocar o perfil, mas isso serve também para site, para outras situações de produção de conteúdo digital que precisam ser alinhadas de uma maneira muito clara entre a agência do marketing, a agência que vai produzir o conteúdo, e a empresa contratante. Está começando no mercado ou já está no mercado, aí procura uma agência de marketing para criar um perfil no Instagram, por exemplo, ou qualquer outra rede social que exista, ou um site. E depois, quando termina, fica com aquele problema. Eu quero acesso, mas a agência diz assim: não, mas quem criou fui eu, está no meu CNPJ, aqui foi meu e-mail. Eu recomendo sempre, cria um e-mail da empresa contratante, cria o perfil em nome da empresa contratante e faz o contrato para gerenciamento daquele perfil. Até porque, Antônio, se a gente for pensar direitinho, uma coisa é uma relação que termina de uma forma tranquila, Sim. de uma forma, né, amigável, mas muitas vezes numa relação de contratante e contratada, né, no mundo real, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Né? Um problema, Zé, sobre isso, é que normalmente, como você falou assim, nem sempre termina de uma forma tão amigável.
Normalmente, essa relação ela termina com inadimplência de uma das partes. Sim. Por exemplo, lá no contrato está dizendo assim, com atraso de 90 dias ou de 3 meses, os serviços serão suspensos. A agência de marketing vai ter o direito de não continuar a prestação de serviço por causa de inadimplência. Eu disse 90 dias, 3 meses, mas foi só a título de exemplo. O que for combinado é o que vale, tá certo? Tá. Aí a empresa tomadora do serviço não paga e quer pegar os dados para ir para outra agência ou criar um setor próprio dentro da empresa para tomar de conta do marketing. Isso ocorre, isso é prático, tá certo? Aí a agência, no caso, que está esperando receber o dinheiro, não quer fornecer. Tá todo mundo errado, tá certo? eu não acho isso legal, mas vamos ver o que foi colocado no contrato. Se um cliente meu, que normalmente não é a agência de marketing, ele me procura e diz, olha, eu vou assinar esse contrato com o marketing aqui. E eu vou dar um parecer sobre aquele contrato, e eu vejo que no contrato está dizendo que a propriedade dos perfis pertence, no caso, à agência de marketing, eu vou falar com o meu cliente, você concorda com isso? Se o cliente disser que concorda, ótimo, ele vai assinar e ele vai seguir. Mas normalmente... Mas a regra do jogo, ela tá explicada para todo mundo. Está explicada para todo mundo. Okay. Mas em regra, quando a pessoa entende o que está escrito nessa cláusula, ela não quer assinar. E normalmente quando ela não quer assinar, ela procura outra empresa que não tem essa cláusula. Algumas agências de marketing, inclusive, elas chegam a utilizar até como serviço, como vantagem dela isso. Olha... Uma vantagem competitiva. Exatamente, exatamente. Okay. O que eu produzo é seu. Eu vi isso hoje no site de uma agência de marketing. O que eu produzo é do nosso cliente, ou seja, do tomador do serviço que ela está oferecendo. Então, eu acho que é uma vantagem competitiva e a empresa que vai contratar a agência de marketing, ela precisa estar ciente do que está escrito. Mas, às vezes, também a empresa quer muito aquela agência de marketing, que é uma agência de marketing que ela considera a mais adequada para ela, o know-how dela, e ela vai lá e aceita. Mas depois que aceita, vem dizer que é abusivo, entendeu? Aí vai cair, no caso, se leva para a via judicial, vai cair numa discussão que o juiz vai ter que analisar o quanto que ela entendia, qual era a maturidade dela sobre aquilo, e nem sempre consegue, dificilmente consegue. Quando está no contrato dizendo alguma coisa, dificilmente ela vai conseguir. Ok, isso a gente está olhando para o cliente, né? Para quem contrata uma agência e olhando quais são os seus direitos e o que ele tem de propriedade. Sim. Mas vamos pensar no outro lado, né? Vamos supor que a agência ela desenvolva ao longo do tempo de 6 meses, né? Hipoteticamente, os seus materiais para divulgação para aquela empresa que a contratou e por algum motivo esse vínculo ele foi quebrado e o contrato ele não vai mais existir. Porém, ao longo dos próximos 6 meses, essa empresa que a contratou começa a utilizar novamente materiais que foram criados pela agência. Ela reutiliza esses materiais ao longo do tempo. Como é que funciona essa relação? A partir do momento que tem um contrato, esse contrato tem um tempo de duração, ou ele foi encerrado, ou ele terminou, enfim, de alguma forma ele foi encerrado, mas o serviço ou a propriedade da criação está sendo utilizada. Eu nem sei se esse é o termo, mas me ajuda a entender melhor como funciona essa questão. Vamos deixar para fins mais práticos dessa forma. A propriedade do conteúdo, tá certo? Se no contrato diz que o conteúdo produzido é da empresa que contratou, é dela. Então ela pode fazer o que ela bem entender. Por exemplo, ela tem acesso ao perfil, ela pode apagar, ela pode arquivar, depois pode desarquivar. Quando você coloca um conteúdo em uma rede social, você tem lá aquelas opções de compartilhamento. Não é isso que você tem? E normalmente quando você coloca, se é para fins de marketing, você permite que as pessoas façam republicações daquilo. Que joga para os stories, que envia para os amigos. Isso é bom para a empresa. Então, olha como é difícil você fornecer um conteúdo para uma empresa que te contratou para fazer aquele conteúdo e aquele conteúdo fica no perfil dela. Aí, será que a pessoa, depois que terminou o contrato com a agência, será que ela pode republicar? Será que ela tem que arquivar tudo, tem que excluir do perfil? Então, são questões bem complexas que normalmente as pessoas não colocam no contrato. E por não estarem no contrato, geram esse tipo de conflito. Eu sempre defendo, isso é uma questão de opinião pessoal e jurídica, que se eu contratei por um serviço e eu recebi aquele serviço, se eu contratei por um produto e eu recebi aquele produto passa a ser meu.